Ninho. Eu vou passar pelo fogo. Estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Cadê o... Ela não é sua mãe, não é? Quem? Minha mãe? Minha tia. Minha mãe é a mulher de Nenenzinho. Cara da bicha. Ai, do cara. Licença, gata bonitona. Linda, nem parece que é minha filha. Oi, se pegou. É, deixa chura. É o pai dela? Hã? É o pai dela? Meu avô. A minha menina, a irmã dela. Ai, eu não aguento não com essa... Você tá mais bonita do que a noiva, né? Hã? Você tá mais bonita do que a noiva. Eu não digo nada. Queremos agradecer a presença de todos, em nome dos noivos, né, da família dos noivos. Nós estamos aqui com um objetivo. E o objetivo nessa noite é abençoar este casal.
é o propósito que está no coração deles. É um propósito bíblico e é a vontade de Deus que assim todos façam. Diante dele, peça a sua bênção e a sua proteção. Amém? Gostaríamos de fazer uma oração de agradecimento a Deus já por este casal ter escolhido pedir a bênção de Deus com a presença dos familiares e com a presença de amigos. Então, convido a todos a fechar os olhos e vamos orar. Seu Deus, amado Pai, nós somos gratos, Senhor, pela vida deste casal, que tomaram a decisão correta em cumprir a sua santa palavra diante da igreja, diante do ministro e diante de Ti e de todos os parentes e amigos. Veio pedir a Tua bênção, Senhor. Faz dessa cerimônia uma cerimônia abençoada, com toda a sorte de bênção vinda da Tua parte. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis, quem tiver Bíblia, quem trouxe, no capítulo 2, e alguns versículos daquilo que desde o início Deus determinou. Gênesis, capítulo 2, vamos ler o versículo 18, e depois os versículos 21 em diante, que diz o seguinte: Então Deus o Senhor abençoou. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe seja companheira e a corresponda para tal. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, cerrando, fechando então o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornará ambos uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não tinham vergonha. Poder sentar. Somente os noivos, a mãe do noivo pode sentar também. Nossa Bíblia é o livro da origem de todas as coisas. E ela nos relata que Deus, o nosso Criador, a quem nós cremos, fez todas as coisas, formou todas as coisas. A Bíblia diz que ele olhou e disse que a terra sem forma, era vazia, não tinha brilho, era feio. Então Deus decidiu em seu coração, juntamente com seu Filho e o Espírito Santo, formar, embelezar a terra. E fez tudo que os nossos olhos hoje contemplam. As árvores, né, as plantas, as flores, os animais terrestres, animais marinhos, animais que voam, animais selvagens, animais domésticos. Deus, quando fez tudo isso, decidiu então fazer um jardim e pôr nessa terra. Chamou Deus esse jardim de Éden e fez coisas boas dentro do Éden, colocando em si duas árvores entre os frutos que criara Deus: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Só que Deus precisava de alguém para cuidar da sua obra. Deus precisava de alguém para zelar por aquilo que ele acabara de criar. E queria alguém que amasse, queria alguém responsável, alguém compromissado de cuidar com toda a sua criação. Decidiu então Deus fazer um homem. E segundo a leitura diz que o homem, a sua imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus fez o homem chamado e deu o nome de Adão, pôs ele no jardim do Éden.
e incumbiu a ele a responsabilidade de zelar e de cuidar de tudo. Incumbiu a esse homem chamado Adão de pôr o nome em todas as coisas. Todo nome que nós conhecemos hoje, comprovado cientificamente pela palavra de Deus há mais de não sei quantos milhões de anos, diz que Adão deu o nome de manga, fruto de manga, fruto de manga, fruto de caju, dando exemplo. E cada animal, ele pôs o próprio nome. Deus deixou o homem para dar o nome das coisas e deixou o homem para dar nome aos animais. E assim fez Adão, conforme a orientação de Deus, pôs nome em todas as coisas. Deus criara os animais, mas cada animal tinha o seu par. Macho e fêmea, Deus fizera dos animais. Tanto das aves que voavam, tanto do marinho do mar, como da terra, terrestre. Então, todos os animais tinham o seu par, se completavam. Observar a Deus que, com o passar dos dias, via que Adão estava só. E ele precisava de alguém que estivesse ao seu lado, talvez sim, para compartilhar, para dividir todas as obrigações que Deus dera quando criou o mundo, incumbindo a Adão esta responsabilidade. Então, talvez sim, Adão estava sobrecarregado, talvez sim, Adão estava se sentindo só, por ver os animais ter o seu par completo. E ele era apenas o único ser que vivia naquele momento. Deus, ao observar, na sua onisciência, um Deus bom, um Deus maravilhoso, que só nos dá coisa boa, então diz, faremos para Adão uma companheira, uma auxiliadora, uma disjuntora. Então Deus fez que Adão tivesse um sono e dormisse, um sono profundo. Comprovado na ciência ele que Adão foi anestesiado. Então, quem criou a anestesia? O próprio Deus, quando fez Adão dormir. E ele vem, diz a Bíblia, e outras traduções, diz que ele cerrou a costela de Adão. Ele fez uma cirurgia milimetricamente perfeita. Ele cortou ao lado a carne de Adão. Adão não sentiu dor, porque estava no sono profundo, dormindo. E cerrou uma das costelas de Adão, tirando esta costela. Aí, para fechar o lugar, ele colocou mais carne e fechou o local, como diz a Bíblia, que nós cremos, sem deixar cicatrizes. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Desta costela de Adão, Deus disse, agora faremos uma disjuntora, uma auxiliadora. E da costela do homem foi formado a Mulheres. mulher. A mulher surgiu por necessidade do homem. A mulher surgiu para complementar o homem. A mulher surgiu para ser companheira deste homem. A mulher foi criada para ser aquela que estava do lado dele, no inverno ou no verão, como diz o popular, que faça chuva, que faça sol. Estarei sempre ao seu lado. Deus não tirou da cabeça, por quê? Para que ela não possa estar acima do homem. E nenhum homem acima dela. Deus também não tirou dos pés, por quê? Para que o homem não viesse a humilhá-la, a desprezá-la, a envergonhá-la. Para que ele entendesse que ela era companheira, auxiliadora, aquela que concubina, aquela que trata, aquela que decide o destino em que os dois, em uma união, decidiram andar juntos. E da costela de Adão, como diz o próprio texto, Deus fez a mulher. Após Deus formar a mulher, pega esta mulher e leva para Adão. E quando Adão a recebe, esta mulher, naquele momento se concretiza, irmão, o que, pastor? O primeiro ato cerimonial de um casamento. Quem fez foi Deus. Após formar a mulher, ele traz a mulher e apresenta Adão. E após apresentar Adão, Adão exclama, agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ela ser chamada mulher, porque do homem foi tirado. E aí tem uma parte fundamental que muitos de nós, seres humanos, apesar de passar dos anos, não aprendemos. Que o próprio Adão clama, ele diz,
né? Osso dos ossos, carne da minha carne. E os dois eram uma só carne. Carne é o quê? Sentimento. Carne é o quê? Desejos. Ambos tinham o mesmo sentimento um para com o outro, e ambos tinham o mesmo desejo físico, carnal, para um com o outro. Por isso que adiante eu li que a Bíblia diz que eles estavam nus e não tinham vergonha. Porque somente no casamento é permitido um homem e uma mulher se ver, como nós chamamos, assim como nasceu. Fora disso, está fora do contexto da palavra do Senhor. E quando ele recebe ela e diz agora que exclamou, ele faz um juramento ali naquele momento. Ele faz um juramento. E cumpriu Adão toda a sua história, esse juramento. Você não vai encontrar na... Essa chance só tem eu. Vai lá, cuidado. Encostou na parede, afasta.